Dando continuidade à história, O Escravo, da África para a Senzala, ditado pelo espírito de Antônio Carlos, psicografado pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Capítulo 7. A visita. Honório deu ordens ao Bastião e ele à noite as transmitiu. Amanhã não irão para o cafezal. Falou os nomes. Ficarão aqui para limparmos o galpão. Não quero ir, disse Chico. Não gosto de ir lá. Por que limparemos? Vocês ouviram, respondeu Bastião. Tanto de Bárbara como de Pitucho, que as filhas do senhor se queixaram das assombrações. Honório me deu a ordem. Você com 10 negros limpem o galpão e que ele fique limpíssimo, pois o padre virá à fazenda visitar a sinhá Ana. E para rezar no galpão, para os espíritos que estão lá não assombrarem mais as sinhazinhas. Ordenou também que entre esses 10 estivessem os que foram adquiridos recentemente. Infelizmente, você também, Chico, foi escalado. Padre? Quem é essa pessoa? Perguntou Simão. Uma pessoa querida. Por isso está sendo tudo muito bem preparado para recebê-lo. Os trabalhos estão sendo muito na Casa Grande. A visita é importante. Padre é aquele que veste saia? Perguntou Inhô. Sim, é esse mesmo, respondeu Bastião. Assombração? Como a da tocha? Perguntou Simão. A tocha do capataz, do capeta, também vai à Casa Grande? Eu tenho medo. Sentaram-se em volta do velho escravo. Pediram para ele falar das assombrações e ele o fez. Aqui na senzala vemos somente a tocha, e ela nunca fez nada a ninguém. Como já contei, aqui antigamente a vida dos escravos era muito difícil. Houve muitos abusos e maldades. Infelizmente, muitos dos maltratados não perdoaram e, pior, quiseram se vingar. Atualmente temos no pátio somente o tronco. Vocês que vieram no navio ainda não viram esse castigo. Quando o escravo faz algo errado, pode ser amarrado no tronco e chicoteado. Normalmente é o senhor que determina quantas chibatadas serão. Quando isso ocorre, todos nós somos obrigados a assistir. Não podemos esquecer desse castigo. Aqui, graças a sinhá Ana, são poucos os castigos. Para as faltas leves, usa-se o cômodo, ou ficar sem jantar, ou, como aconteceu com João, levar no local em que estão algumas chicotadas. Há alguns anos atrás, todos os escravos ficavam na senzala, que não tinha estas janelas. Alguns instrumentos de tortura ficaram naquele canto, e outros no pátio. Foram muitos os que morreram durante ou após as torturas. Quando o senhor Genaro passou a ser o proprietário da fazenda, ele mandou levar todos esses instrumentos para o fundo do galpão, e eles lá ficaram. Graças à grande mãe, Simão suspirou. Graças a Deus, exclamou Dito. O que as assombrações têm a ver com esses instrumentos ou com o galpão? Perguntou Simão. Bastião continuou com a sua narrativa. Muitos já ouviram esses espíritos, mas quem sempre os vê é Tomasa. São vultos que saem do fundo do galpão e vão para a Casa Grande. Nunca vieram aqui na senzala? Perguntou João. Não, nunca vieram. Bastião suspirou aliviado. Penso que é por 2 motivos. Primeiro, o senhor Julião, pai do senhor Genaro, não gostava de vir à senzala. Segundo, que o ex-escravo que não o perdoaram não deixam ele nos assustar.
Assombrações são mortos? Todos eles já morreram? Indagou Simão, que estava com muito medo. Os corpos de carne e ossos morreram, mas não os seus espíritos, respondeu Bastião tranquilamente. Não fiquem receosos. Esses mortos nunca fizeram nada conosco e não irão fazer. Eu não quero vê-los e nem ouvi-los, afirmou Chico. Parem com esse medo, pediu o velho escravo. Vocês têm medo de mim? Tinham medo do seu avô? Não. Pois então, por que ter medo deles só porque seus corpos carnais morreram? Amamos pelo Espírito, pelo menos todos deveriam amar desse modo. O que as assombrações fazem? João quis saber. Conosco nada, afirmou Inhô. Mas e se eles não gostarem de nos ver lá? Simão estava preocupado. Eles entendem que estamos cumprindo ordens, falou Inhô, que estamos sendo obrigados a limpá-lo. Já fui lá 3 vezes com o Bastião e nada vi ou ouvi. É isso mesmo, concordou o velho escravo. Quando eu chego lá, eu falo alto. Irmãos, viemos trabalhar. Deram ordens para limpar tudo aqui. E fazemos o nosso trabalho sem problemas. Que alívio! Exclamou Simão. Isso ocorre, falou Chico. Porém, o tempo todo que fico lá, arrepio-me. Abro muito a boca, sinto uma sensação desagradável e parece que tem alguém me olhando. Depois eu tenho dor de cabeça. Quando o senhor Julião morreu, Bastião explicou, todos ficaram aliviados. Os 3 filhos homens dele dividiram as terras após as discussões. Penso que ninguém se lembrou de orar por ele. Ele era viúvo quando morreu. Foi mau esposo e pai. Casou as filhas por interesse e elas nunca mais voltaram à fazenda. O grupo de ex-escravos desencarnados aguardava a ocasião para se vingar. Como nosso espírito sobrevive após a morte do corpo físico, eles o prenderam e o castigam. Isso faz anos. Por que tanto tempo assim? Perguntou Inhô. A vingança parece com alguém faminto que nunca se sacia, respondeu Bastião. O senhor, que foi maldoso, vai às vezes à casa grande em busca de socorro. Ele geme e, por estar acorrentado, arrasta as correntes e faz barulho. E todos escutam? Perguntou Inhô. Não, sim, a Ana fala que nunca escutou. Não se sabe se o senhor Genaro escuta. Sinhá Joaquina e a filha diz escutar, e o marido de Maria, a outra filha, afirma que também ouve. Muitos escravos já viram e escutaram. O que eles veem? Perguntou Simão. Vultos, respondeu Chico. Vamos dormir, determinou o escravo bondoso. E não fiquem com medo, amanhã deixaremos tudo lá limpinho. No outro dia, os escravos que foram para o cafezal desejaram boa sorte para os que ficaram para limpar o galpão. Honório veio buscá-los e abriu o portão do galpão. Ao entrar, Bastião falou em tom alto para que haviam ido e pediu licença. Após, organizou o trabalho. Vamos tirar as teias de aranha. Com essa vassoura limparemos as vigas do telhado e as paredes. Limparemos também os instrumentos. Vamos tirar tudo do lugar para varrer. Ficaram perto uns dos outros. Dentro do galpão, a claridade era escassa. Embora o portão estivesse aberto, o ar tinha odor de mofo. Venham todos aqui, chamou Bastião. Vou contar a vocês para que serviam esses objetos. Este chicote tem bolas nas pontas. É terrível ser açoitado por ele. Essas bolas duras cortam as carnes. O que é isso? Uma máscara? Perguntou Simão. É, de ferro.
O velho escravo pegou e mostrou. Colocavam no rosto do escravo. Com ela, o castigado não conseguia falar, somente tomar água por esse buraco. Minha mãe falava que esse castigo era mais para as mulheres, por falarem e se queixarem demais. E isso aqui, o que é? João estava curioso. É para colocar no pescoço. É de madeira, é pesado. Normalmente se prendiam 2 escravos. Usavam para transportá-los. Com este aqui, os escravos ficavam presos pelos pés. Ficavam deitados, dormiam assim, em posição muito desconfortável. Essas argolas de ferro se colocavam nos pescoços e nessa argolinha prendiam as correntes. Estas são para os tornozelos e os pulsos. Que horror! Exclamou Simão. Essas dos tornozelos e pulsos já conhecemos. Para viajar, ficamos presos pelos tornozelos e, em alguns momentos, também pelos pulsos. Em muitas fazendas, tudo isso ainda é usado, disse Chico. Observem, novatos, esses instrumentos e entendam que os escravos não têm proteção. Atualmente, aqui na fazenda Morro Alto, não são usados, porém já foram e não se tem garantia de que não serão usados novamente. Tudo isso que nos contou aconteceu não faz muito tempo. Por que não tem na fazenda escravos dessa época? Perguntou João. Não vivemos muito, Bastião suspirou. Tenho 40 anos e sou considerado idoso. Agora estamos vivendo mais. Naquela época era muito difícil um escravo completar 40 anos. Uma má alimentação, maus tratos, castigos desumanos e muito trabalho. Os escravos não viviam muito. Os brancos vivem mais ou menos isso, falou Chico. Eles vivem mais, como agora nós também, afirmou Bastião. Chico ironizou. Por isso que eu afirmo que sim, a Ana entendeu isso. Os escravos sendo melhor tratados, eles obtêm mais lucro. Chico, Bastião falou compassadamente. Tenho a certeza de que essa não foi a intenção de Nossa Sinhá. Essa bondosa senhora quis que tivéssemos uma vida melhor. Não veja maldade em tudo. Ver a bondade é melhor e mais bonito. Ao pegar umas correntes, ouviram um barulho e algo passar correndo. Acuda-nos, Deus! Ai, Bastião! Todos se assustaram, aproximaram-se de Bastião, arrepiaram-se, tremeram de medo. É rato, rato! Avisou Chico. Eles viram os bichinhos e aliviados riram. Que susto! Exclamou Simão. Vamos matar os ratos, ordenou Bastião. Mataram 5. João, ordenou o velho escravo, pegue-os com a pá e vá lá para fora e os enterre. Ele cumpriu a ordem. De fato, ficar aqui fora é mais agradável, pensou João. Colocou os ratos no chão e foi fazer um buraco. Preto, o que está fazendo? Perguntou o capataz Honório. João levou um susto tão grande que a pá caiu de sua mão. Honório riu. Pensou que fosse assombração? Não, senhor capataz, é que matamos ratos e os estou enterrando, respondeu João. Peça para Sebastião matar todos os ratos que encontrar, ordenou o capataz. Honório se afastou. Ele não entrava no galpão, tinha medo. Não encontraram mais ratos e nada mais aconteceu. Pararam para almoçar e quando tudo ficou limpinho, Bastião deu por encerrado o trabalho. Acabamos e como o capataz Honório determinou, estamos de folga o resto do dia. Tomás está vindo aqui para orar. Convido-os, quem quiser ficar, espere comigo. João e Inhô ficaram. João estava curioso, interessava-se pelas assombrações. Logo Tomása chegou. Ela era considerada uma mulher que estava ficando idosa
e era como o irmão, uma pessoa agradável. Cumprimentou-os. Sim, a Ana, contou Tomasa, me pediu para vir aqui falar com os espíritos dos escravos, para eles irem embora. Vamos entrar. Os 4 entraram. Tomasa parou no centro do galpão, que era retangular, com telhado alto e paredes reforçadas. Deixaram aqui tudo limpo, exclamou a escrava, olhando tudo. Vou contar a Sinhá, que ficará muito contente. Vamos ficar perto uns dos outros, fazer um círculo. Vou falar e vocês fiquem calados. Após uma ligeira pausa, Tomasa falou em voz alta. Irmãos de infortúnios, tudo passa na vida. O importante é esquecer tudo de ruim que nos acontece. Somos escravos porque nesta terra os negros servem os brancos, embora ainda não entendamos a razão. A morte do corpo de carne e ossos é libertação, liberdade para nós. Não fiquem presos ao ódio e ao desejo de vingança. Já os castigaram demais. Deixem o senhor Julião e o capataz Leonino seguirem os seus caminhos e vocês devem seguir os seus. Pedi para pai José, um ex-escravo muito bondoso, que está sempre nos ajudando com remédios e no alívio dos doentes, para vir aqui comigo e levá-los embora, para irem, terem sossego, estarem bem. É necessário perdoar. Sentir uma brisa. Por favor, rogou Tomasa, vão embora. Ficaram calados por alguns segundos. Vamos nós também, sairemos daqui, falou ela. Saíram do galpão. Bastião fechou o portão. Será que eles foram embora? Perguntou Nhô. Alguns sim, outros não, respondeu Tomasa. Espero que as orações do padre os convençam. E como está a Sinhá? Bastião quis saber. Muito fraca e sente dores, respondeu a escrava. Mas sábia como sempre. Hoje cedo ela me deu uma preciosa lição. Sim, a Ana me pediu para pegar uma roupa no baú. Abri e achei facilmente. Estava tudo muito arrumado e comentei. Tudo está em ordem. Sim, a Ana me disse. Temos sempre, quando cuidamos. Sorri e falei. Não tenho muito para colocar em ordem. Tomasa, disse sim a Ana, se cuidarmos de nossas roupas, as teremos por mais tempo. Assim é com tudo o que é material. Porém, não é somente isso que temos para cuidar. São também as pessoas, afetos, para que esses continuem gostando de nós. Nem isso eu tenho. Não tive companheira e nem filhos, respondi em tom de lamento. Como não? Sinhá exclamou. Você tem seus amigos, pessoas que a respeitam e a querem bem. Tem o dom de cuidar dos doentes. Isso não lhe é valioso? Tem razão, Sinhá. Isso para mim é importante. Então cuide para ter sempre. Sim, a Ana realmente é sábia, concordou Bastião. Tomasa se despediu e voltou para a casa grande. O que era aquela brisa? João quis saber. Deve ser o pai José, o espírito bondoso que ajuda minha irmã, respondeu Bastião. Vou agora levar a chave do galpão para o capataz Honório. Nhô foi para a senzala. João ficou embaixo de uma árvore deitada à sua sombra e ficou lembrando de sua aldeia. Lá ele fazia muito isso. Deitava-se embaixo de árvores e ficava observando o céu e os pássaros. João, Bastião se aproximou. Levei a chave. Vou sentar aqui um pouquinho. Está fresco. Atrapalho? Não, estava lembrando que fazia sempre isso na minha aldeia. É muito bom ter lembranças agradáveis.
mesmo se nos recordamos de coisas que perdemos? Perguntou João. É bom ter do que se recordar, memorizar acontecimentos agradáveis, mesmo se não pudermos mais desfrutar do que recordamos. É preferível ter do que se lembrar, mesmo sentindo saudades, do que não ter. Boas lembranças significam que vivemos bons momentos. Isso nos dá força para continuar vivendo. A saudade dói, lamentou João. Não deixe isso ocorrer. Sente saudades aqueles que amam. Faça desse sentimento algo suave. Deve amá-la. Se amar a saudade, ela não machuca, exclamou João. Vou para a senzala. O velho escravo sorriu. João ficou sozinho. Recordou-se com detalhes da sua aldeia e das pessoas. Desejou a cada um que lembrava que estivessem bem. Pela primeira vez não chorou ao recordar e concluiu. Meu velho amigo tem razão. É melhor sentir saudades, ter boas recordações, do que não tê-las ou nunca ter amado. À noite reuniram-se, contaram como foi a limpeza e gargalharam com o episódio dos ratos. Honório entrou na senzala, todos se calaram e ele disse: Amanhã o padre chegará. Ele virá com uma escolta e com sombra. Muitos aqui conhecem o negro alforriado do sacerdote. Ele se chama José, mas não se importa que o chamem pelo apelido. Tenho um recado do senhor. O Sombra, todas as vezes que vem à fazenda, anda por todos os lados. É para tratá-lo bem, não como se trata um senhor, mas não sejam grosseiros com ele. O senhor não quer reclamações. Amanhã trabalharão menos. Depois de amanhã farão somente o trabalho inadiável, como tratar dos animais. As mulheres ajudarão na casa grande, por isso, Bastião se encarregará de escalar quem o ajudará na cozinha da senzala. Vocês devem limpar esse lugar. É improvável, porém, se o padre quiser visitá-los, deverá encontrar tudo limpo. O Sombra provavelmente virá aqui. Depois de amanhã, antes do almoço, o padre irá ao galpão. Vocês devem ir ao pátio e esperá-lo. Se ele rezar, vocês deverão orar também. Os que não sabem, tentem aprender ou mexam os lábios fingindo fazê-lo. No pátio devem ficar calados e comportados. Depois voltarão à senzala para almoçar. Comerão melhor e mais. Sinhá Ana mandou servir doces a vocês. Passarão o resto da tarde na senzala ou por aqui. Não se aproximem da casa grande. No outro dia, o padre irá embora e tudo voltará ao normal, à rotina. Um aviso importante: o senhor ordenou para se comportarem e não brigarem. Se houver brigas, os briguentos serão castigados, e se a desavença for séria, irão para o tronco assim que o padre for embora. Nós, os empregados, estaremos atentos a vocês. Espero que aproveitem a folga, a comida e se comportem. Tudo deve dar certo no período que a visita estiver por aqui, entenderam? Sim, senhor capataz, responderam em coro. Honório saiu da senzala e Bastião pediu: Por favor, companheiros, vamos aproveitar a novidade. A folga extra, os alimentos, agir como nos foi recomendado, não fazer nada que possa chatear o senhor e nos comprometer o sucesso dessa visita. Sabemos que Nossa Senhora gosta do padre, está contente com a sua visita e porque nós a amamos, vamos nos comportar. Depois ele irá ao galpão e esperamos que os espíritos que estão lá vão embora e aquele local não fique mais assombrado. E o mais importante, não façam nada que não devem, não briguem. Sabemos que o senhor Genaro cumpre o que fala. Não façam por merecer o castigo ou ser chicoteado.
O pior é tratar bem o chato do Sombra, lamentou o crioulo. O preto é metido, vem aqui para nos esnobar. Pensa que é muito importante. Não esqueçam, aconselhou Bastião, que todos têm problemas. Sombra é alforriado, mas continua sendo tratado como escravo. Na visita passada, por ele ter derramado o açúcar, o padre lhe deu 5 cintadas. Ele já sofreu muito. Talvez Sombra se sinta bem, parecendo estar em situação melhor do que nós. Normalmente, pessoas que fazem isso não estão bem. Aquele que é, não precisa mostrar. Vamos ignorar as suas ironias. Ao ouvi-las, sorriam somente. Bastião tem razão, concordou o crioulo. Se, ao sermos provocados pelo Sombra, reagirmos, seremos nós a ser castigados. E se ele souber disso, aí sim que achará bom. Vamos nos comportar, prometeram todos. No outro dia voltaram mais cedo do trabalho, limparam a senzala, fizeram o jantar e tiveram mais alimentos. Todos ajudaram. Estavam acabando de limpar o espaço em que cozinhavam quando Sombra entrou na senzala. João observou-o. Ele era jovem, magro, alto e se vestia como os brancos. Olá, boa noite, senzalados. Como estão? Boa noite, responderam. Estamos bem, obrigado, informou Bastião. E você, como está? E o senhor padre, ele está bem de saúde? E está muito bem, e eu também. Vocês estão sendo castigados? Tem alguém no cômodo? Quem foi chicoteado? João ia contar que recebeu 3 chicotadas, mas Bastião respondeu rápido. Não temos ninguém de castigo. O cômodo está vazio e ninguém foi chicoteado. E nem recebemos cintadas, falou Chico. Conte-nos, interrompeu o velho escravo. Como está a cidade? Vocês nunca viram uma. Não tem como saber, mas eu vou contar. Bastião colocou um banco em frente à fogueira. Sombra se sentou e contou as novidades de outras fazendas que visitara com o padre. Fatos ocorridos na cidade e muitas vantagens que sentiram ser mentiras. Quando alguns deles iam contestar, Bastião interferia. Sombra, disse o escravo bondoso, está sendo muito agradável sua visita e a nossa conversa. Porém, lembro de que temos horário para dormir. Eu não tenho horário, mas entendo-os, são senzalados. Amanhã eu volto, boa noite. Boa noite, responderam. Sombra, cuidado ao passar pelo pátio, o padre ainda não expulsou as assombrações do galpão, lembrou Chico. Ele parou. Seguraram-se para não rir ao ver o Sombra com medo. As almas penadas assustam mesmo? Perguntou o alforriado. Muito. Tem sido um verdadeiro horror, respondeu o crioulo. Talvez eu deva dormir aqui para saber como é passar a noite na senzala. É muito desconfortável, exclamou Chico. Levo você até a casa grande, determinou Bastião. Mas é lá que as assombrações gostam de ir, lembrou Chico. Com o padre na casa, as assombrações não irão, afirmou Bastião, olhando sério para os companheiros. De fato, concordou Sombra. Aqui é muito desconfortável e eu não estou acostumado. Aceita sua oferta, Bastião? Não porque esteja com medo, é porque eu posso me perder por aí. Eu não conheço o caminho. Vamos. Bastião foi saindo. Queria evitar que houvesse mais comentários. Quando viram que os dois se distanciaram, riram bastante. Imitaram Sombra, divertiram-se. Os dois caminharam calados. O velho escravo levou Sombra até a porta do porão, onde alguns empregados e escravos dormiam. Esperou ele fechar a porta e voltou. Comportamo-nos
Graças a Deus. Bastião pensou aliviado. Na senzala, encontrou alguns escravos acordados que continuavam rindo. Além de não responder às provocações, divertimos-nos. Continuemos assim, aconselhou Bastião rindo. No outro dia, fizeram o planejado. Foram ao pátio. João estava muito curioso. O padre veio acompanhado de Tomasa, de Bárbara, Genaro e do capataz. Por que ele se veste assim? Perguntou João a Bastião, que estava ao seu lado. É a roupa dele. Padre é o líder religioso deles. Penso que se veste desse modo para que todos saibam que ele é sacerdote. Fiquemos calados. O padre passou por eles e entrou no galpão. Ficaram olhando, pois o portão estava aberto. O sacerdote orou, jogou água, foi em todos os cantos. Depois voltou ao pátio e disse: Abençoo vocês, escravos da fazenda Morro Alto. Que Deus, Cristo, os abençoe. Vamos orar. Ave Maria. Rezou por minutos, depois jogou água neles. Vão em paz, finalizou o padre. Afastou-se, foi para a casa grande. Sombra ficou o tempo todo ao lado dele, carregando o vaso d'água e um livro. Foi com ele. Podem voltar à senzala, ordenou Honório. Voltaram conversando. Bastião, por que o padre joga água? Perguntou João. Tomasa me contou que ele ora sobre a água, que fica benta e tem poderes. Acredita mesmo nisso? Sim, eu acredito, respondeu Bastião. A água canaliza energias. Podemos potencializá-la se quisermos, desejando que ela nos faça bem. Deus tem pai? Simão quis saber. Como? Por que pergunta isso? Bastião admirou-se. Porque na oração, falou Simão, eles rogam a Santa Maria, dizendo que ela é mãe de Deus. Se ele tem mãe, deve então ter pai. Terá avô? Família? O que eu sei é que Maria foi mãe de Jesus. Ele, Jesus, chamava Deus de Pai e ensinou que todos nós fomos criados por Deus. Portanto, somos seus filhos. Por causa de um mistério, eles dizem que Jesus é Deus. Como pode acreditar num mistério? Em algo que não se entende? Perguntou João. Isso eu não sei, exclamou Bastião. Penso que Jesus foi uma pessoa muito boa que tentou ensinar. Ele foi filho de Maria. Será que Jesus ama nós também? Indagou Simão. Com certeza ama nós todos. O velho escravo suspirou. E como sabe disso tudo? Simão estava curioso. Tomasa escuta as conversas dos senhores e do padre. Ela me conta porque eu gosto de aprender. À noite, Sombra foi à senzala. Você não terá receio de retornar à casa grande? Perguntou Chico. As assombrações foram embora, afirmou o alforriado. Bastião, com o olhar, pediu calma a todos. Sombra começou a contar vantagens. A comida, tanto no almoço como no jantar, estava deliciosa. No almoço teve leitão assado. Já comeram? Não? Foi o que eu pensei. Na senzala não chegam esses alimentos. E o doce? Sombra. Honório entrou na senzala. O senhor vigário o está chamando. Pediu para ir rápido. Boa noite. Vou atender o meu patrão. Se der, eu volto. E saiu. Feche a porta mais cedo, Bastião, pediu Chico. Não suporto esse negro. Vamos à casinha e depois dormir. Se o Sombra voltar, encontrará a senzala fechada. E assim fizeram. Ao se deitarem, João indagou a Bastião. Será mesmo que as assombrações foram embora? Tomasa pediu aos nossos irmãos de raça para ir, perdoar e viver de outro modo. Quanto ao senhor e ao capataz,
Tomara que o Padre os tenha socorrido. Também é tempo deles rogarem perdão, terem realmente se arrependido e aprender para serem boas pessoas. Eles poderiam também levar o do capeta, desejou João. Vamos dormir, aconselhou Bastião. Se continuarmos conversando, atrapalharemos os companheiros. Boa noite, boa noite. João ficou pensando em tudo que ouvira e vira durante o dia. Quantos mistérios, pensou ele. Queria entender melhor a religião dos brancos. A de minha aldeia é simples e fácil. Os que agem com maldade recebem castigos e os bons dádivas. Quando se morre, já se sabe para onde vão as pessoas, para a terra da luz ou da escuridão. Parece que aqui espíritos podem ficar vagando. O melhor é ser bom. A senzala estava silenciosa e João adormeceu. Capítulo 8. Desencarnes. Voltaram à rotina. Porém, as conversas eram sobre a visita. Riam dos acontecimentos e do medo do Sombra. As filhas dos senhores chegaram. João as viu somente de longe. Elas vieram com os maridos e os filhos. Por Tomasa, souberam que a sinhá estava contente com as visitas. Elas vieram para passar o Natal com os pais, comentou Tomasa. À noite, os 5 quiseram saber o que era Natal. Bastião explicou. É o dia em que se comemora o nascimento de Jesus. Para nós, é um dia em que nos tratam melhor, comentou Chico. Trabalhamos como no domingo e nos dão mais alimentos. Assim há a hora na capela, contou Nhô. Nunca fui à capela. Como é ela? Simão quis saber. É um cômodo pequeno, respondeu o crioulo. Perto da casa grande, nos fundos, ficam os cemitérios, do lado direito o dos senhores e do lado esquerdo e maior o dos pretos. A vila fica distante para levar alguém lá para enterrar. Tem santos e santas na capela, disse Nhô. O que é isso? Simão ficou curioso. São imagens feitas de madeira ou de barro que representam pessoas que são importantes para a religião que seguem. Os senhores se ajoelham em frente às imagens e oram, suplicam graças. Bastião tentou explicar. Jesus fica sabendo que aqui comemoram o aniversário dele? Perguntou Simão. Riram todos. O que falei de engraçado? Quis Simão saber. Jesus já morreu há muito tempo, exclamou Chico. Comemoram até a sua morte, mataram-no. Isso que é engraçado, Simão admirou-se. Mataram Jesus e depois comemoram? Por que isso? Vou explicar, intrometeu-se Bastião. Falarei o que eu entendo. Eles não comemoram a morte dele. Lembram-na com orações. Jesus foi uma boa pessoa, nasceu para ensinar e, como às vezes acontece, incomodou algumas pessoas que não quiseram ouvi-lo, então mataram-no. Ah, foram algumas pessoas, não a maioria, entendi, disse Simão. O que ele ensinou de tão importante assim? Ouvi uma vez do padre, respondeu Bastião. E Tomasa diz que Jesus ensinou que devemos amar muitos e a todos, amar a nós mesmos e com o mesmo amor a todas as pessoas, fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizessem. Muito bonito esse ensinamento. Eles fazem isso? Perguntou João. O que você acha? Chico ironizou. Não seja tolo. Eles oram, cultuam imagens, comemoram o aniversário de Jesus, ficam tristes na época de sua morte, mas não seguem os seus ensinamentos. Para mim, até a sinhá, que se diz bondosa, não o faz. Será que a senhora já se colocou no lugar de uma escrava? Eles fazem aos outros, no caso nós, o que gostariam que lhes fizessem? O que você, Bastião, me diz disso?
Eu penso que fazer atos externos seja mais fácil, suspirou o velho escravo. O bom é que na semana seguinte comemora-se o Ano Novo, comentou Dito. Explique isso, pediu João. O calendário é assim, explicou Bastião. A semana tem 7 dias. Isso vocês já sabem porque trabalhamos menos no domingo. 4 semanas mais 2 ou 3 dias formam um mês. E o ano tem 12 meses. Tudo tem nome. Os dias da semana, os meses. Estamos em dezembro e no dia 25 é o Natal. Esse mês acaba no dia 31 e 1º de janeiro é o Ano Novo. Pitucho nos disse que o ano será de 1800. Nossa, quanto é isso? Indagou João. Muito. No morro da direita existem muitos pés de café. Eu penso que deve ser isso, umas 1800 plantas, comentou o Zé. São muitos anos mesmo, confirmou Bastião. Tomás escutou que começaram a contar os anos depois que Jesus nasceu e que antes já tinha muitos. Sempre morrendo gente, falou Simão. Como cabem tantas pessoas na terra da luz ou na escuridão? Eles podem ir e vir, ora lá, ora cá, opinou João. O que será que assim nos dará para comer? Indagou Dito. Tomara que seja algo bom, desejou Crioulo. O ano deles não é marcado pelas fases da lua? Perguntou João. Não, não sei como é marcado, mas não é pelas fases da lua, respondeu Bastião. Pelo calendário deles eu tenho menos anos de vida, falou João. Marcamos na minha aldeia o tempo pelas fases da lua. Nasci na lua crescente, na 12ª vez da lua, nessa fase eu completava mais um ano. Os brancos não se importam com a idade de um escravo, disse Crioulo. O que interessa para os senhores é ter escravos jovens para trabalhar. João, à noite, deitado no seu canto, ficou pensando em Jesus. Gostaria de conhecer mais sobre o que Jesus ensinou. Espero que um dia tenha essa oportunidade. Amar a todos. Interessante. Será que é mais fácil para nós, escravos, amarmos os brancos ou eles a nós? Pensar no que o outro tem que fazer não é certo. O correto é pensar no que eu tenho que fazer. O que me cabe, amar não somente os negros, mas também os brancos, por mais que seja difícil. O Natal transcorreu em paz. Na casa grande as crianças o alegraram. Os escravos trabalharam menos e se alimentaram melhor. E no ano novo também. Todos tinham esperança de que o ano que se iniciava fosse melhor do que os anteriores. Na fazenda, a lavoura de importância era o café, porque o fazendeiro vendia a produção, era sua renda. Tinha para o consumo plantações de feijão, milho e arroz. O milho completava a alimentação dos animais. Na propriedade tinha um pequeno rebanho de gado e muitos cavalos. Estes eram o meio de transporte. A lavoura de arroz era longe da sede, e quando trabalhavam nela, iam de charrete. O proprietário da fazenda comprava na vila próxima açúcar, sal e farinha. O resto era produzido na propriedade. O excesso de produção era dado aos escravos como alimentação extra, como frutas, ovos e leite. Logo após as festas, as famílias das filhas dos senhores foram embora. Assim a piorou. Tomás a comentou. Sinhá esforçou-se muito para parecer melhor. Não gemeu ou se queixou, isso para tranquilizar as filhas. Um dos garotos que haviam vindo para a senzala ficou doente. Queixou-se de dores e vomitou bastante. Tomasa veio vê-lo. Vou levá-lo para junto das mulheres. Ele não está bem. Deixarei ervas para fazer chá.
Tenho de voltar para perto da Sinhá, que piorou muito. O garoto foi piorando, gemia de dores, nem o chá parava no estômago. João foi vê-lo e ficou impressionado. Meu Deus! Oh, grande mãe, ajude esse garoto! Rogou. O garoto morreu de madrugada. A mãe dele chorou sentida. Ele teve nó nas tripas, comentou Bastião. Honório mandou que o enterrasse logo após o almoço. Bastião e Dito fizeram um buraco, colocaram o corpo físico do jovem na cova e jogaram terra em cima. João observou tudo. Era domingo e entendeu que ninguém, além da mãe, se comovera com a morte do jovem, nem foi ver enterrarem-no. Seu corpo não foi nem embrulhado. Ao comentar isso, escutou de Bastião. Não podemos nos privar do que pode ser útil. Roupas aqui são importantes, principalmente no inverno. Ele foi enterrado somente com a calça. Por que se espanta? Não nascemos nus? Ele não irá precisar disso para onde foi. Não ficaram tristes? A não ser a mãe, ninguém chorou, suspirou João. A morte de um escravo é assim mesmo. Não se tem importância, porém, sabemos que esse garoto será liberto e estará melhor. É isso que devemos desejar a ele. 2 dias depois, o neném da Filó nasceu morto. Também foi enterrado no cemitério, na parte dos negros e sem roupa. O que foi que aconteceu? Por que a criança morreu? Perguntou João a Bastião. É sempre Tomasa quem ajuda as mulheres no parto, porém ela não pôde sair da casa grande. O senhor determinou que minha irmã não saísse de perto da Sinhá, mas a criança não morreu por isso. Filó é mãe de muitos, sempre os teve com facilidade. Esse não deu. Algo aconteceu e o neném morreu. Talvez ele não quisesse ser escravo, exclamou João. E Bastião riu. Depois de 3 dias, a Sinhá morreu. Tocou o sino, os escravos voltaram do cafezal, avisaram os vizinhos. A casa grande se encheu de visitas. Todas as escravas foram ajudar. Honório entrou na senzala e ordenou. Após o jantar, vocês irão ao pátio para cantar em homenagem a Sinhá. Foi o senhor Genaro quem mandou. Cantem aquelas canções tristes, depois vão dormir. Nada de abusos. Quem não se comportar, o castigo será severo. A maioria dos escravos gostava da Sinhá e se entristeceu com a sua morte. Alguns escravos não se importavam. Vamos, por favor, pediu Bastião, nos comportar. Depois, essa é uma grande perda. Vamos pedir por ela, que Sinhá Ana possa estar bem num lugar bom. E estará com certeza com o Deus dos brancos, ironizou Chico. Se você, Chico, não se comoveu com a morte da Sinhá, entristeça-se por você. Bastião estava sério. Ela impedia que fôssemos maltratados. O que acontecerá conosco? Com certeza o senhor se casará novamente. E como será a nova Sinhá? O senhor Genaro entendeu que, nos tratando melhor, obtém mais lucro. Espero que ele continue pensando assim, desejou o crioulo. Bastião, você está com medo? Perguntou João. Quem já viu e sentiu uma forma de viver muito pior, sente medo de vê-la novamente. Estou pesaroso com o falecimento da Sinhá Ana. João entristeceu-se com os cantos. As mulheres reuniram-se a eles e lamentaram a morte da bondosa Sinhá. Já era tarde quando foram dormir. No outro dia fizeram somente o serviço essencial. Vocês poderão ir ao pátio em frente à capela no horário do sepultamento. E se comportem, falou Honório aos escravos. Quando o capataz saiu, Bastião falou: Irmãos, eu imploro, peço-lhes por favor, obedeçam às ordens do capataz. Os que não quiserem ir, fiquem na senzala. Mas será bom irmos, demonstrar nossa gratidão a Sinhá.
Depois podemos ser exemplo para outros fazendeiros que maltratam seus escravos. Vamos limpos, assistir a tudo com respeito e calados. Lembro-os de que os funcionários da fazenda, principalmente Honório, estarão atentos a nós. Se alguém demonstrar alegria, rir, com certeza será castigado. E pode ser que prejudique a todos. Chico, se for, comporte-se. Não é revoltante? Perguntou Chico. Filó perdeu seu filhinho, o garoto morreu e nenhum branco se importou. Por que tanta diferença na morte? Assim é diferente de nós? Seu corpo não irá apodrecer como o nosso? Chico, cuidado com o modo de falar, pediu o velho escravo. Aceite essa diferença, você tem razão. Os corpos sofrem o mesmo processo de decomposição. O importante é ir para outra vida sem ter feito maldades. Se você, Chico, for ao pátio, comporte-se. Se não, fique e não nos prejudique, pediu Dito. Os escravos almoçaram, se limparam, arrumaram-se e foram para a frente da capela. Ficaram em silêncio, cabeças baixas. Muitos vizinhos estavam presentes. Oraram e o corpo físico da sinhá foi enterrado. Vocês podem voltar para a senzala, ordenou Honório. Podemos cantar de novo? Podemos chorar pela sinhá? Perguntou Bastião. Vou perguntar ao senhor Genaro, depois vou à senzala para dizer se ele permitiu. Retornaram calados à senzala. Chico estava revoltado, a expressão do seu rosto era de ira, mas ele se comportou. Vou dormir, falou Chico. Se forem cantar, não façam até tarde. Honório, uma hora depois, foi à senzala para comunicar que o senhor permitira que cantassem. Reuniram-se no pátio, as visitas foram embora e as mulheres vieram também, cantaram. As canções tristes fizeram muitos chorarem. No outro dia, Honório e Amaro entraram na senzala. Hoje irão todos juntos para o cafezal. Não irão para as outras lavouras. Farão isso por uns dias. Vou viajar, avisar as filhas do senhor que sim, a Ana faleceu. Simão deu uns passos, aproximou-se de Honório e rogou. Por favor, eu posso ir? Sou trabalhador, posso ser útil. O capataz pensou por alguns instantes e respondeu. Vou levá-lo. Mas se não se comportar, irá para o tronco. Irei me comportar. Simão ficou contente. Honório escolheu mais 3 negros para irem com ele. O restante foi com Amaro para a lavoura. Bastião, disse o capataz, vou deixá-lo encarregado de manter os escravos comportados. Cuide da senzala. Não foi só Honório que viajou, o feitor Januário também. À noite, Pitucho veio à senzala e contou as novidades. O senhor ficou horas escrevendo cartas. Honório e Januário saíram com os 4 negros, irão juntos à vila, depois se separarão. O feitor Januário e 2 escravos irão para o lugar onde mora Joaquina, levar uma carta do senhor, para ela dando notícias do falecimento de sinhá Ana. O capataz Honório irá até os mensageiros e pagará para eles levarem as cartas para os parentes da sinhá, irmãos e sobrinhos. Também o fará com a missiva para o filho. Essa carta irá até uma cidade portuária e de lá para o Rio de Janeiro. O filho somente saberá da morte da mãe depois de semanas. Depois eles irão à residência de Maria, informá-la do que aconteceu na fazenda. Em seguida, se encontrarão na vila para voltar juntos à fazenda. E como está o senhor? Está triste com o falecimento da esposa? Perguntou Crioulo. Parece normal. Eu penso que, como já era esperado, e vendo assim a sofrer tanto, conformou-se, respondeu Pitucho. Na tarde de domingo, João foi com Bastião ao local onde sepultaram a sinhá. Aqui estão sepultados os membros da família. Os pais do senhor Genaro, 2 irmãos dele,
3 filhos da Sinhá que morreram nenéns e o filho que faleceu com 6 anos. Sinhá sofreu muito com a morte desse filho, que adoeceu e ficou acamado por 3 semanas. O senhor lamenta até hoje, porque pensa que ele era o filho que tomaria conta da fazenda. Todos morrem, exclamou João. Nascem e morrem, é a vida. Como será que a Sinhá está? Tomasa me contou que o pai José lhe deu notícias. Sim, a Ana está bem, respondeu Bastião. Na terra da luz. O filho de 8 anos de Januário adoeceu. Estava passando mal. A esposa dele não queria chamar Tomasa para vê-lo. Ela era orgulhosa, não olhava para os escravos, não conversava com nenhum. Foi Amaro que, ao ver o garoto enfermo, chamou Tomasa. O menino fez um ferimento na perna acima do joelho e infeccionou. A perna inchou, fez vergões vermelhos, teve febre alta. Tomasa pouco pôde fazer. O garoto morreu. Januário estava ausente. Enterraram-no nos fundos do cemitério, nem junto dos senhores e nem na parte dos escravos. Mais uma morte, lamentou Nhô. Em todas as fazendas tem cemitério? Perguntou João. Nas fazendas perto de vilas, cidades, respondeu Nhô. Os corpos mortos são levados para lá. Na que estamos, fazenda Morro Alto, é muito longe e o transporte do corpo se torna difícil. Por isso enterramos quem morre aqui atrás da capela. Eles voltaram da vila, o capataz, o feitor e os 4 escravos, e trouxeram provisões, sal, açúcar, farinha e tecidos grossos. Januário chorou quando soube da notícia de que o seu filho havia morrido. Foi orar onde o filho fora enterrado. Ainda sofremos, falou Bastião, com a separação causada pela morte do corpo físico. Sofrem os brancos e os negros. A morte é para todos. À noite, Simão e os outros 3 contaram as novidades da viagem. Foi muito bom. Simão estava contente. Eu gostei de sair. Dessa vez eu pude ver melhor a vila. Muito bonita. Comportei-me, fiquei atento, ajudei bastante e o capataz Honório não teve queixas de mim. Espero que me leve outras vezes. Encontrei-me com Sombra. O capataz foi à igreja, entregou uma carta para o padre e um maço de dinheiro para o vigário rezar pela alma da Sinhá. A casa da Sinhá Maria é bonita. Ela mora numa fazenda perto da vila. Somente o capataz Honório entrou na casa. Ele comentou que a Sinhazinha chorou muito. Lá nos trataram bem, almoçamos e a comida estava gostosa. Tudo na viagem deu certo, porém eu percebi que os funcionários da fazenda receiam viajar. Eles temem ser atacados por ladrões ou por negros fugitivos. Comentaram o que viram. Foi assunto de várias noites. Tomasa pôde sair mais vezes da casa grande. Às vezes ia à senzalinha ficar com as crianças, ou ia com as mulheres à senzala, reuniram-se todos em volta da fogueira para conversar. Tomasa contava histórias interessantes e estava sempre ajudando a todos. As queixas eram muitas. Estou tendo dores de cabeça. Meu estômago dói. Tenho dores nas costas. Estas eram as mais frequentes. Tomasa fazia chás, passava as mãos no local das dores, aliviando-as. Pitucho também ia à noite à senzala, fazia graças, imitava pessoas, alegrava-os. O Sombra anda assim. Imitava como ele falava e gargalhavam. O mais interessante era que Pitucho imitava o padre com perfeição, assim como faziam com o senhor. Parece que você, Pitucho, já foi branco, comentou João. Sei que é impossível, mas às vezes eu sinto isso, que eu já fui branco, concordou Pitucho. O senhor sabe que você o imita? Perguntou Chico. Não, respondeu o imitador. Faço isso somente aqui.
Ele não pode gostar, disse Chico. 2 dias depois, Pitucho entrou na senzala e contou. Ontem o senhor Genaro me perguntou: é verdade, Preto, que você me imita? Respondi: é difícil imitar o senhor, que é elegante, somente tento imitar o seu andar. Por que faz isso? Indagou o senhor. Porque eu admiro. O senhor riu e ordenou: imite-me para eu ver. Eu o fiz, não como faço aqui. Um pouco mais desajeitado, o senhor riu de novo. Você se saiu bem, elogiou o dito. Foi Tomasa quem me orientou, contou Pitucho. Uma vez ela me disse: você imita os brancos? Diverte-nos. Talvez o senhor venha saber. Se isso ocorrer, para não ser castigado, faça isso. Fale que o admira, e se ele pedir para imitá-lo, faça. Não como costuma, mas sim desajeitado. Como o senhor ficou sabendo que você o imita? Perguntou o crioulo. Foi alguém aqui de dentro? Dito que saber. Vi o feitor Amaro conversar com o senhor. Fiquei atento e escutei o nome de Chico. Foi após essa conversa que o senhor me chamou. Respondeu Pitucho. Todos olharam para Chico, que nada falou. Você não deveria ter feito isso, exclamou Zé. Fez por inveja, opinou o crioulo. Chico continuou calado. O que importa, falou Pitucho, é que o senhor não achou ruim e riu. Porém, não é bom ter alguém aqui em quem não se pode confiar. Então, cuidado com o que vocês falam, principalmente perto dele. João pensou que Chico iria brigar, mas ele continuou calado. Os companheiros o olharam desaprovando o que ele fizera e combinaram que iriam se precaver. Na outra noite, Chico estava nervoso e falou alto para todos ouvirem. Minha mãe ficou brava comigo. Foram pedir para ela me aconselhar porque eu não estou me comportando bem. Que eu sou invejoso, que eu tenho inveja, mesmo dos que servem na casa grande. Eles são mais bem tratados. Comentei somente com o feitor Amaro o que Pitucho faz aqui. Não pensou nas consequências? Pitucho poderia ser castigado, disse Bastião. Eu não queria isso, somente que Pitucho viesse para a senzala trabalhar na lavoura. Chico tentou se defender. Isso não ocorreria, afirmou o velho escravo. Pitucho faz um trabalho que se difere muito do nosso. Ele está na casa grande desde menino. Era companheiro de brincadeira do senhor Leôncio. Ajuda o senhor a se vestir, serve o café, arruma a roupa dele, limpa suas botas. Esse serviço é demorado para se aprender. Ninguém aqui sabe fazê-lo. Pode-se aprender, mas tem que haver quem o ensine. Fui eu quem falou para sua mãe. Disse a Bárbara para aconselhá-lo porque você está briguento, não tem se comportado. Você não contou ao feitor Amaro o que Pitucho faz aqui? Não deveria achar ruim por ter recebido a mesma ação de volta. Porém, existe diferença. Você contou pensando em prejudicar alguém. Eu contei e o fiz à sua mãe, que o ama, para beneficiá-lo. Isso porque não está agindo corretamente, e se continuar, poderá ser você o castigado. Queria ter ido viajar e não fui, queixou-se Chico. O capataz Honório não o escolheu. Talvez seja por isso. Se os companheiros seus não confiam em você, ele pensa que também não deve confiar. Foram viajar aqueles que não dão problemas. Atenda a sua mãe, acate os seus conselhos. Olhando para todos, Bastião implorou. Vocês, meus companheiros, eu lhes peço, vamos nos comportar. Nossa defensora não está mais aqui. Pitucho resolveu não imitar mais o senhor, nem os funcionários da fazenda. Contava fatos engraçados e imitava os escravos e as escravas. Chico se isolou. Quando alguém ia contar algo mais sério, pedia para ele sair de perto. O trabalho continuava da mesma forma.
João ainda sentia cansaço, estava sempre com dores nas costas e se esforçava para não reclamar. Não gostava de trabalhar, porém tinha receio de ser chicoteado. O feitor Amaro estava sempre atento a ele e normalmente o seu pedaço carpido era menor do que os dos outros. Isso o deixava chateado e, por mais que se esforçasse, não conseguia trabalhar como seus companheiros. Tomasa os visitou na senzala e Criolo, curioso, a indagou. Você sabe das assombrações? Elas foram embora? Não assustam mais? Pai José, respondeu Tomasa, me disse que todos os ex-escravos foram embora. O capataz também, porém o senhor Julião não quis sair daqui. Eu não entendo, falou Criolo. Antes aqueles que não o perdoaram o castigavam. Não os tendo mais perto dele, o senhor continua aqui? Esse castigo, continuou Tomás elucidando, só aconteceu e o senhor sofreu por anos por não ter se arrependido, por continuar pensando que estava certo e que, se possível, faria tudo de novo. Orgulhoso, não pedia perdão. Necessita o senhor Julião mudar a sua forma de agir. Não só ele, mas todos nós, porque enquanto não fizermos essas mudanças, os atos ruins continuam a ser feitos e continuam os males com ou sem o corpo físico. A minha preocupação é que ele influencie o filho, o senhor Genaro, a nos maltratar. Essa influência se tornou mais fácil sem a presença da sinhá Ana. Senhor Julião não gosta de negros e não aceita conversar com o pai José. Esse bondoso espírito pediu ajuda e tem vindo à fazenda um bom espírito que vestiu a roupagem branca para conversar com ele. Ele pode ou não escutá-lo, porque escutamos e atendemos a quem queremos. Senhor Julião tem ficado na casa grande, não geme mais nem arrasta correntes. Isso é assustador, exclamou o crioulo. Todos concordaram com ele. Quando Tomasa saiu, João notou Bastião preocupado. Ao ser indagado, ele respondeu: Sinto mudanças. O senhor não ficará muito tempo viúvo. Ele sempre foi influenciável. Sinhá Ana o influenciava para o bem. E a nova sinhá, o que fará? João também se preocupou. Aguarde, a história continua.